que tem, pelo momento que o Atlético vive também, mas o Atlético é o campeão. E eu é acho... outro time. Sim, outro time. E as duas equipes construíram ao longo dos últimos anos uma história de rivalidade aí que eu acho que entra em campo junto, assim, e que pode ser um ingrediente a mais nessa partida. Eu acho que não é só a diferença técnica que vai entrar em campo, e aí, fato, vamos falar da diferença técnica, o Flamengo é absolutamente favorito. Olha a posição do Atlético na tabela do Brasileiro, olha a do Flamengo. Eu só quero lembrar que o Atlético é o campeão da Copa do Brasil. Sim, e eu só quero lembrar que o Flamengo é favorito. Veja só, gente, quando o Atlético Paranaense e o Flamengo se enfrentaram pela Copa do Brasil no ano passado, o Flamengo ainda não era esse Flamengo que a gente conhece hoje. Estava num processo de formação e desenvolvimento. Já era um time com grandes jogadores, mas ainda não tinha engrenado de um modo... Tinha, porque esse jogo foi quartas, né? Foi tipo agosto, setembro. Sim, mas assim, mas o ainda Flamengo estava amadureceu. disputando os títulos. Depois disso, ele amadureceu muito. Porque depois disso o Flamengo foi campeão brasileiro com muita antecedência. Chegou à final da Libertadores. O jogo com o Bahia foi no meio dessa decisão aí com o Atlético Paranaense, aquela goleada que o Bahia deu lá no Flamengo, lá em Salvador. Eu lembro disso. Todo mundo falando do português ainda, sendo questionado, perdeu o título. E eu estava aí nesse jogo, estava em campo, na transmissão da partida. E vamos falar, mesmo quando o Flamengo viveu seus piores momentos financeiros, o Flamengo foi favorito na maioria das vezes contra a maior parte dos clubes brasileiros. E em diversas oportunidades, com um time mais fraco, principalmente quando joga no Maracanã frente à sua torcida. Foi em diversas oportunidades o favorito, porque o peso do Flamengo é muito grande, gente. O Flamengo empatou com o Inter com um gol no último minuto, né? E vence várias partidas ou empata várias partidas com um gol no final do jogo. Isso não é de hoje, isso é uma força que o time tem, e não é só da torcida, a torcida também, mas um espírito que a camisa do Flamengo parece que passa essa motivação do cara ter que lutar até o fim, mesmo em times de grande qualidade técnica como o Flamengo tem agora. Imagine em times quando a qualidade era mais restrita. Né? Deixa eu fazer uma análise Rodrigo rapidinho. Caio, Arrascaeta, Diego e Gabigol fora ainda. E ainda assim o Flamengo tira onda, né, de elenco incrível. Deixa eu fazer uma análise distante, que aqui de São Paulo a gente vê as coisas um pouco mais distantes. O Atlético Paranaense não vence há 8 partidas, são 5 derrotas. Na zona do rebaixamento. Tristíssima a situação do Atlético nesse ano, longe do Atlético campeão da Copa do Brasil. E tá nas oitavas da Libertadores, né? Longe do Atlético do ano passado, do campeão da Copa do Brasil. E do retrasado da Sul-Americana também. O Flamengo não perde há 11 partidas. Está se encontrando, tem um reforço de Bruno Henrique, tem um reforço do Diego Alves. Olha a discrepância. Só que a gente está falando de Copa do Brasil. E a gente acabou de falar que um América ou pode eliminar o Corinthians. Não vai, pelo amor de Deus. Pode eliminar um Corinthians? Não. Pode eliminar um Corinthians. Então, o Atlético pode eliminar um Flamengo super poderoso. Claro que pode. Mas, assim, sinceramente, ainda que sejam divisões diferentes, Série A e Série B, eu acho que a distância do Flamengo para o Atlético, ela tá maior do que a distância do Corinthians para o América e do Botafogo para o Cuiabá. Entendi. Acho que a distância do Flamengo para as equipes de meio de tabela para baixo do Campeonato Brasileiro, ela é muito grande. O Atlético é pior do que o América? Não, é que o Flamengo é muito melhor do que o Corinthians e do que o Botafogo. Eu também acho. Mas eu tô muito melhor, os não adversários. É pouco melhor. O adversário eu acho que é melhor. O Atlético Paranaense é melhor do que o América, é melhor do que o Cuiabá. Mas o Flamengo, a distância do Flamengo em relação aos seus adversários na Série A do Campeonato Brasileiro, na maior parte deles, é muito grande. Vamos ver, né? De repente o Atlético começa a dar uma virada aí na temporada. O Atlético costuma fazer segundo turno, segunda metade de temporada sempre muito melhor do que primeira. Sempre, historicamente. Se pegar as colocações do Atlético na tabela do Brasileiro, por exemplo, ao fim de primeiro turno e ao fim de segunda, você não acredita que ele conseguiu dar esse salto. Isso acontece muito, temporada após temporada. Então, de repente, começa... O problema é que eu tenho um técnico que não quer ser técnico, né? Paulo Tuori não quer ser técnico, mas tá lá. Então, aí acaba complicando um pouco a vida do Atlético para essa virada. Não que ele não tenha competência, porque ele sabe muito de futebol.
Mas ele não gostaria de estar na posição de treinador, né? E foi contratado para outra função e vai servir temporariamente nesta. Não sei se isso funciona muito bem, não. Muito bem. Hoje, então, 9h30 da noite, vamos acompanhar Não aí tem mais gol um fora. encontro de Flamengo e Atlético Paranaense na Copa do Esse Brasil. campeonato não tem, esse torneio não tem gol fora. Aposta aí, Diego Alves ou Hugo hoje, no gol? O Diego foi, né? Quem que você acha, Lofre? Diego Alves. Tamo junto. Eu acho que ele não vai deixar o Diego no banco do Hugo. Fazer viajar É, para ficar no banco. também acho que não. O Hugo fez 9 partidas, né? Enquanto o Diego tava fora, mas eu e acho que César vai. fez uma. César fez uma. Uma, verdade. Que o Hugo foi poupado, né? Verdade. Eu tenho que me despedir de você, Fabiola.